Dia, povo de Deus. Hoje é domingo, Que dia é hoje mesmo? 13 de dezembro de 2020. E nós estamos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, dia da Bíblia. E nós juntos queremos louvar, bendizer, adorar o nome do Senhor. Quero lhe convidar a orar comigo nesse instante, agradecendo por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais uma semana que iniciamos. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor, porque o Senhor nos permite estar aqui juntos para bendizer o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia especial em que comemoramos o dia da Bíblia Sagrada. Te agradecemos, Senhor, por aqueles homens que entregaram sua vida em prol de que esse livro chegasse até nós. E te bendizemos, Pai, porque através do teu livro sagrado, a tua palavra nos é esclarecida, nos é ensinada, e nós por isso te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos, Pai, por mais essa semana, e te agradecemos porque o Senhor nos permite entrar em tua presença para te entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Por tua misericórdia e por tua graça, Senhor, nós te imploramos, fala conosco nesse dia de hoje, que esse dia de hoje, Senhor, seja um dia poderoso em tua presença, que durante todo esse dia nós possamos sentir tua presença, sentir tua voz falando ao nosso coração, e que em tudo nós sejamos mudados e te glorificamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a Vamos lá. Vamos começar a cantar então. Entrai no seu santuário, seu nome levantai. Entrai em sua presença, com alegria dai-lhe louvor. Exaltai ao som da trombeta, com poder e harpa louvai. Que a criação, obra das suas mãos, erga o louvor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Jesus exaltado, o grande Criador, curvai-vos perante Ele, erguei vossas mãos, levantai a voz, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Porque Deus é bom, e eterna a sua misericórdia. Aleluia! Que a bondade e a misericórdia do Senhor sejam sempre cantadas em nossa vida. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 66, e nós vamos ler os 4 primeiros versículos desse Salmo.
Diz assim a palavra de Deus: Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são seus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Que essa seja a nossa canção desse domingo, né? De louvor, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. E encerrando esse período, já passando a palavra ao professor Yuji, que está a postos, nós vamos cantar uma canção baseada em Romanos, acho que é a 8:34, se eu não estiver errado. A 10:4 lá. É bom botar as pescas ali. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Mais uma vez. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, porque o Senhor nos trouxe o tempo da graça, um tempo novo, um tempo cheio da misericórdia de Deus, e por isso nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o Todo-Poderoso. Nós estamos ali com a presença do professor Yuji conosco. Bom dia, Yuji. Tudo na paz, homem de Deus? Eu não estou lhe ouvindo aqui, mas espera aí que a gente já resolve isso, para sua voz chegar aqui para a gente. Pronto, fala aí de novo, Yuji. Bom dia, pastor. Tá me ouvindo agora? Agora nós estamos ouvindo. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Seja bem-vindo, homem de Deus. Você está com a palavra. Deus possa Obrigado. agir poderosamente através da sua vida hoje. Amém. Depois de... Foi 1 ou 2 semanas de recesso, acho que foi uma só dessa vez, né? A gente vai retomar agora os estudos do Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E hoje a gente vai falar do 2º capítulo do livro 2, que é A Invasão. Então, antes de começar especificamente a falar sobre o livro, é um livro que é um capítulo agora que fala de guerra, né? O próprio nome sugere isso. Estamos invadindo o território inimigo. O cristianismo é a ocupação e a resistência no território inimigo. Então eu vou ler aqui o texto que está em Efésios 6, a partir do versículo 10. Quem foi embaixador do rei já sabe do que é que eu estou falando, mensageira também. Vou compartilhar aqui minha tela. Pronto. Aqui. A partir do versículo 10 diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes,
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar, né, para daí continuar essa EBD hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que se inicia hoje. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos por esse domingo de sol, ó Deus. Te agradecemos pelo seu sustento, pelas tuas providências, pela vida e pela saúde, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela tua mão que nos protege, nos acolhe e cuida de nós também quando nos falta a saúde, nos faltam outras coisas que são importantes. Cremos que em tudo, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E por causa disso nós te pedimos, Senhor, que nos dê um bom dia, uma boa semana, e nos oriente, ó Deus, nos conduza nesse estudo, para que possamos compreender a tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, né, nesse texto, Paulo está claramente fazendo uma analogia entre o estabelecimento do reino de Deus e uma guerra, né? Agora ele diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra está nas regiões celestiais, né? Contra o maligno, que é o diabo, né? Esse texto vem muito a calhar com o que Lewis vai falar nesse capítulo, justamente porque trataremos agora dessa guerra, né? Por isso que o título do capítulo é A Invasão, e ele vai usar mais uma vez o contexto da Segunda Guerra Mundial, né, para apresentar os fundamentos do cristianismo, né, e o que de fato é o cristianismo verdadeiro, puro e simples, né? Para começar, vamos voltar aqui agora para a nossa apresentação. Ele, obviamente, não começa introduzindo já a questão do conflito, né, entre as forças do bem e entre as forças do mal, mas antes ele faz um panorama a respeito disso. E ele começa justamente falando da forma simplista com que muitas vezes a gente enxerga a realidade, né? Ele fala disso no primeiro livro, no primeiro capítulo, no que creem os cristãos, quando ele apresenta a forma simplista com que o ateísmo enxerga, né, a realidade, ignorando, né, qualquer outra coisa que não seja mensurável fisicamente, né? E como muitas vezes o próprio secularismo e o ateísmo ignoram que parte daquilo que eles defendem é crença, né? Uma vez eu estava acompanhando uma discussão na internet e um rapaz que estava defendendo o ponto de vista ateísta, ele dizia que eles não têm fé, eles têm convicções, né? Convicção, infelizmente para ele, convicção no sentido em que ele fala nessa discussão é fé, é crença, é crer em alguma coisa que você não pode efetivamente provar. Então a gente não tem muitas vezes a noção de que estamos defendendo crenças e apresentamos sobre determinadas circunstâncias, né, um comportamento religioso, né, uma visão religiosa. Obviamente que é uma religião secular, né, uma religião materialista, né? A metafísica dessa religião não envolve coisas sobrenaturais, mas o comportamento é religioso no sentido de que a gente enxerga aquilo como meios de salvação, né? Seja para a humanidade, seja para o nosso próprio espírito. Então ele vai apresentar esse simplismo. Veja bem, simplismo e simplicidade são coisas diferentes, né? Como o próprio título do livro diz, né?
o cristianismo verdadeiro é puro e é simples, mas não é simplista. Né? Simplista significa dizer que você está reduzindo algo que é relativamente complexo em algo que não o representa adequadamente. Né? Você comparar um desenho ultra realista, né, com não digo nem uma caricatura, né, mas esses desenhos, essas animações contemporâneas, né? Tem cada desenho mais estranho do que o outro. Meus filhos assistem, tem alguns até que são divertidos, mas que são feios, são, né? Isso aí ninguém pode negar. Mas você comparar uma obra, né, de autores clássicos, renascentistas, né, como Da Vinci, Michelangelo, né, com um desenho de bolas e tiras, né, e imaginar que aquilo representa a realidade é bem difícil, né, você fazer essa afirmação. Então, simplicidade não é algo ruim, muito pelo contrário. As melhores teorias científicas e filosóficas são as mais simples possíveis, né? Agora, ser simples e ser simplista é uma coisa completamente diferente. Então, o que ele está chamando aqui de simplista é justamente você reduzir algo que é relativamente complexo a uma coisa que é muito simples e que não representa de forma nenhuma a complexidade do que se está apresentando, né? É como você assistir um filme da Disney e acreditar que todo mundo sabe a coreografia e a letra das músicas, né? E acreditar que a vida se resume àquilo, a se casar e a ser feliz para sempre no final da história. Isso não é a vida simples, isso é uma visão simplista da vida. Então ele vai dizer assim, ó, as coisas reais não são simples, elas até parecem simples, mas não são. A vida é mais complicada do que parece. E é isso que eu digo para os meus alunos, normalmente no final do semestre. A vida é dura, né? E só para ilustrar o que ele está querendo dizer, porque ele traz também uma afirmação, uma analogia com a ciência. Esse senhor aqui, esse vovozinho aqui simpático, se chama William Thompson. Ele foi nomeado Lord, né, Barão de Kelvin, pela coroa britânica, e foi membro importante da Royal Society, que é a sociedade científica mais antiga do mundo, né? E em 1900, reza a lenda que, numa conferência, justamente numa reunião da Royal Society, ele fez a seguinte afirmação: atualmente pairam apenas 2 nuvens cinzentas sobre o céu azul da física. Né? Segundo a lenda, né, ele falou isso se referindo a 2 pequenos problemas que ainda incomodavam a física, mas que, na visão dele e de muitos outros cientistas, seriam resolvidos dentro de pouco tempo, dentro de alguns anos, e, tecnicamente, o trabalho da física estaria encerrado, porque não haveria mais nada de realmente impactante que precisasse ser explicado. Então, seria o trabalho do físico seria mais uma questão de ajustar as teorias, esclarecer alguns detalhes. As 2 nuvens, eu até pensei em fazer como um desses memes modernos, né? Mas acabou que eu não tive tempo nem habilidade para fazer isso. As 2 nuvens eram 2 coisas bastante simples na visão, né? Não, eu estou exagerando, não bastante simples, mas singelas. A teoria ondulatória da luz, ou seja, a ideia de que a luz é uma onda eletromagnética, né? E a teoria de Boltzmann de equipartição da energia, né? Pra vocês terem ideia, essas 2 coisinhas simples, essas 2 nuvens, né? Uma delas, a teoria ondulatória da luz, gerou aquilo que a gente chama hoje de física quântica, né, que praticamente inaugurou uma outra física dentro da física clássica, revolucionou completamente a humanidade, né, e trouxe complicações que até hoje os cientistas se debruçam para estudar, né. Isso aqui é uma das consequências, né, hoje, isso aqui teoricamente, né,
Pela teoria, isso aqui são átomos, né, observados por um efeito quântico chamado efeito túnel, né? E isso aqui gerou um demônio chamado termodinâmica estatística, que é outro inferno na vida de quem trabalha tentando entender a natureza. Então, duas coisas que aparentemente eram bastante simples, muito simples, né, foram transformadas em coisas que tornaram a nossa compreensão da realidade, né, muito mais complexa. Então, a gente olha para a luz e acha que a luz é luz e acabou, sempre houve, sempre foi assim, sempre existiu dessa forma, né, não há muito o que saber sobre a luz, né, mas justamente a teoria ondulatória da luz, quando foi confrontada, né, com outras evidências que foram surgindo historicamente, deram origem a uma revolução científica que a gente chama de revolução quântica, né? Então, o mundo real, ele é bem mais complicado do que a gente gostaria que ele fosse, o que às vezes a gente acha que ele fosse. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, de você olhar para uma mesa, achar que aquilo é extremamente simples, mas uma explicação científica para o fato de você conseguir enxergar a mesa é extremamente complexa, né? Envolve conceitos extremamente avançados, né? E até chegar nessa explicação, né, muita pestana foi queimada, muitos experimentos foram desenvolvidos, né, muitas coisas foram descobertas no meio do caminho. Então, se a vida é mais complicada do que a gente imagina, né, o que está para além da vida não pode ser simplificado, né, da forma como a humanidade normalmente faz. E ele aí traz duas visões, né? Ele já falou da visão simplista do ateísmo, e ele vai falar agora também da visão simplista do que ele chama de cristianismo água com açúcar, né? Que parece que ele está falando de 2020, né? Muito embora ele esteja falando aí dos anos 40, mas parece que ele está falando de 2020, né? Um cristianismo que não cheira nem fede, né? Um cristianismo que é simplesmente um acalanto para quem precisa de conforto espiritual, mas que não incomoda, né, quem está querendo infringir a lei moral. E, além disso, né, esse cristianismo com água com açúcar, obviamente, parte do próprio cristão, né, e eu parei de dizer que existem falsos cristãos por causa dele, né, mas os bons cristãos não vão admitir esse cristianismo da água com açúcar. E ele vai também apresentar uma forma de criticar e atacar o cristianismo por aqueles que são anticristãos, que também é um fato extremamente atual. E ele vai chamar isso de visão infantilizada, e essa visão é infantilizada de propósito, né? Por quê? Porque como o cristianismo é complexo, em certo sentido, e profundo, é preciso estudar o cristianismo para criticá-lo, né? Obviamente você precisa estudar qualquer coisa que você queira criticar, né? Para estudar para criticar o materialismo, a gente precisa estudar o materialismo a fundo, entender o que o materialista pensa, quais são os seus principais argumentos e confrontá-los com a nossa realidade, né? Filosofia contra filosofia, cosmovisão contra cosmovisão, né? Argumento contra argumento. Mas é mais fácil quando a gente pega, por exemplo, o materialismo, né, e o ateísmo, e diz que o ateu é aquele menino babão, né, que fica na internet fazendo postagem ridícula, né? Aí até é fácil para a gente também transformar o ateísmo nisso, né, um ateísmo cientificista e atacar, né? Difícil é a gente se debruçar sobre os fundamentos filosóficos do ateísmo, né, sobre a epistemologia do ateísmo. Aí é mais complicado, aí você vai ter que estudar muito, né, e ter muita fé para poder debater, né. Então, isso acontece também do outro lado, né. Se pega o cristianismo, que é profundo e que tem princípios que estão aí permeando toda a sociedade, né? Nossa sociedade foi fundada sobre uma base cristã, muito embora a gente não queira reconhecer isso, muito do que hoje é atribuído ao humanismo, né,
foi construído na época em que o cristianismo protestante estava dentro desse movimento humanista, né? Mas não só isso, né? Muitos dos fundamentos morais e éticos da nossa sociedade são baseados ainda, inclusive, no cristianismo primitivo e mesmo medieval, né? Então a gente esquece tudo isso e, por exemplo, diz que ser cristão é ser como um neopentecostal que vai para a televisão vender semente santa, né? E aí é fácil bater nesse cristianismo. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou lhes falar de outra visão igualmente simplista, que chamarei de cristianismo água com açúcar. Essa visão diz simplesmente que existe um Deus bom no céu e tudo mais está bem, deixando de fora todas as doutrinas difíceis e terríveis sobre o pecado, o inferno, o diabo e a redenção. Ambas as visões me parecem filosofias infantis, tanto o ateísmo quanto esse cristianismo puro e simples, né? É uma negação da vida adulta. Você não quer assumir as consequências pelos seus atos, simples assim, né? Admitir isso é se tornar adulto. Por isso que ele diz que essas visões são filosofias infantis. Tem uma frase aqui do Timothy Keller, né? Se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Então observe como muitas vezes as divindades, né, são projeções da personalidade humana, né? Se a gente observar o panteão grego, você vai ver lá em todos os deuses gregos características que não são divinas, muito pelo contrário, características que são humanas, né? Zeus é o maior adúltero de todos os tempos, né? Ele era casado com Hera, mas tinha filho com tudo que era mulher, né? Hera, por outro lado, era ciumenta. Então são ciumenta e vingativa, né? Então a gente projeta nas nossas divindades, eu falo a gente como humanidade, historicamente a gente projeta nas divindades aquilo que nós queremos ou aquilo que nós enxergamos em nós mesmos, né? Então essas visões funcionam normalmente como fuga da realidade, né? Transformar o cristianismo naquilo que a gente quer, em o Deus complacente, em o Deus que é apenas amor, mas que não tem firmeza moral, né? Por quê? Porque nós não somos seres com firmeza moral. Somos seres morais, entendemos que fazemos coisas erradas, mas não temos firmeza para seguir a nossa própria moral, né? Então essa visão deixa o ser humano livre para dar vazão sem culpa, né, àquilo que ele sabe de errado, e ao mesmo tempo tem o conforto nos momentos de dificuldade emocional. Você tem lá, né, uma frasezinha de WhatsApp que vai te botar para cima, né? Então não é um Deus que age e pensa por si próprio, é um Deus que é idealizado e que faz aquilo que eu quero que ele faça. E isso, obviamente, não é razoável, né? Eu não posso esperar que o Deus faça aquilo que eu quero que ele faça, que ele seja do jeito que eu imagino que ele deva ser, né? Se isso acontece é porque ele não é Deus, né? Uma das condições de contorno do conceito de Deus é que ele é onipotente, onisciente, onipresente, absoluto, né? Ele é um ser necessário, né? Ele é um ser não criado, né? Ele é um ser que transcendente, né? Ele está para além da nossa realidade, ele não precisa da nossa realidade para existir e não precisa da nossa aprovação para se sentir satisfeito consigo mesmo. Por isso que ele é absoluto. Então Lewis vai dizer, essas pessoas forjaram uma versão do cristianismo que é mais adequada a uma criança de 6 anos e fazem dela um alvo de ataque. Ele está se referindo aos secularistas, né? Àqueles que odeiam o cristianismo e que se mobilizam a sociedade para abolir o cristianismo do seu seio. Então a gente pega exemplos, né, pejorativos do que é ser cristão, né? Exemplos de maus cristãos, né? Diz que cristianismo é moralidade vazia, né? E, portanto, é hipócrita. Diz que tudo que o cristianismo faz é colocar a culpa nas pessoas.
né? Que o cristão só é cristão porque tem medo de ir para o inferno, e, portanto, o cristão não pode ser uma pessoa boa, né? Como se a gente achasse que nós fôssemos intrinsecamente bons, né? E dizem, isso é o cristianismo, vamos jogar pedra nele, né? Só que o Lewis diz que essa visão é uma visão adequada para uma criança de 6 anos, né? Você está ensinando os fundamentos do cristianismo, você vai exaltar o amor de Deus, né? De acordo com a capacidade que a criança tem de entender. Ou seja, estamos, né? Parece que Lewis está escrevendo em 2020, né? Uma sociedade infantilizada, que não pode ser contrariada. Tem um vídeo bom da Porta dos Fundos, né? Que o Rafael Portugal, ele pega um cubo mágico, né? Em que todas as cores são iguais, né? Ele diz que é o cubo inclusivo, né? Em que você pode jogar à vontade, ninguém perde, né? Você não vai ficar frustrado porque você não consegue resolver o cubo de Kubrick. Quando você tenta explicar a doutrina cristã como ela realmente é sustentada por um adulto instruído, as pessoas se queixam de que você está dando um nó na cabeça delas, que tudo isso é complicado demais e que se houvesse um Deus de verdade, elas têm certeza de que ele teria feito a religião ficar simples, porque a simplicidade é tão bela e por aí vai, né? É um discurso muito comum, né? Uma vez eu estava voltando de um sepultamento com 2 alunos, um cristão e uma aluna que não era cristã, e aí a gente falava sobre as questões do Velho Testamento, né? De como o povo judeu exterminou boa parte dos povos originários ali o que habitavam naquele momento histórico o Oriente Médio, né, a Palestina, né? E aí eu estava explicando que se você analisar o Velho Testamento, você vai ver pelo menos 3 tipos diferentes de lei. A lei moral, né, que é uma lei que norteia a humanidade até hoje. As leis civis, que são aplicáveis ao povo judeu, né? Por exemplo, a guarda do sábado, o não comer carne impura, e outros tipos de rituais que são recomendados, né? E existem leis específicas, leis marciais, leis de guerra, leis de conquista, né? Que inclusive não se aplicaram ao povo judeu em outros momentos além daquele de conquista da Terra Prometida, né? E aí ela sai com essa, né? Então quer dizer que vocês interpretam a Bíblia de acordo com a conveniência de vocês, né? Como se fosse simples assim, né? Quer dizer, primeiro ela faz uma crítica ao cristianismo. Quando a gente apresenta uma resposta consistente, uma resposta que, inclusive, se você for analisar, fazer uma leitura crítica do texto, você vai chegar nessa conclusão. Então já não serve, porque eu estou querendo complicar demais, estou querendo, né, transformar o texto naquilo que eu quero dizer, então eu interpreto de acordo com o que eu quero. Não é assim, eu tenho liberdade para interpretar a Bíblia, mas essa liberdade vem acompanhada de responsabilidade, então eu não posso simplesmente dizer o que eu quero, né? E é um retrato exato do que Lewis está dizendo. Isso acontece agora no século XXI, né? O secularismo, ou o anticristianismo, transforma o cristianismo, né? Cria um boneco João Bobo. Sabe o que é o João Bobo, né? Aquele boneco que você bate, vai e volta. Diz que aquilo é um cristão, ou diz que aquilo é o cristianismo, e vamos a ele, né? Ao contrário disso, o cristianismo apresenta soluções narrativas absolutamente inesperadas e anti-intuitivas. Ou seja, você não espera que alguém seja redimido dos seus pecados sem fazer nada por isso, né? Talvez muito do que a gente sofre hoje com a pandemia é porque a principal coisa que a gente precisa fazer nesse momento, né, é diminuir as nossas atividades na medida do possível, né? Então tem um meme, né, de Bob Esponja na cama deitado, né? Então, e outra foto com ele dentro de uma trincheira, né?
Obviamente que é uma piada, né? E é um exagero. Mas é divertido, né? Então ele diz assim, dentro da trincheira tem um texto escrito: como os meus avós salvaram o mundo, né? E Bob Esponja depois na cama lá deitado, como eu salvei o mundo. Né? Então a gente acha que se a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que ir buscar pelos nossos próprios meios. Se eu devo alguma coisa, eu tenho que pagar. E o próprio cristianismo não entende isso por um certo período da sua história. E até hoje, certas tradições cristãs não entendem muito bem a ideia da graça, né? Mas isso é absolutamente anti-intuitivo. Em qualquer outra religião, há um preço a ser pago, né? Em sangue, inclusive, né? Se você não sacrificava um ser humano, você sacrificava um animal. Os judeus faziam isso, né? E teoricamente fazem até hoje, os que não aceitam o Cristo como o Messias. E aí, quando a gente ouve de uma pessoa que é considerado um dos maiores ficcionistas do século XX, quiçá de todos os tempos, que a religião cristã não poderia ter sido imaginada, então você tem que parar para pensar sobre isso. Né? Como é que um cara que é escritor de ficção científica, escritor de ficção de fantasia, ele diz que não poderia ter imaginado uma religião como o cristianismo? Porque é fato. Né? Tem coisas no cristianismo que são anti-intuitivas, ou seja, não faz parte do senso comum, você não imagina. É quase como o livro do George R.R. Martin, né? Quando você menos espera, acontece um evento catastrófico que ninguém podia imaginar. Né? Só que o cristianismo vai além, né? Não apresenta só a desgraça, mas apresenta a redenção do ser humano. A realidade, na verdade, é algo que você não teria imaginado. De fato, você não imagina que vai sair e vai acontecer alguma coisa ruim, né? Mas acontece. E esse é um dos motivos pelos quais eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado, né? As soluções narrativas do cristianismo são absolutamente inesperadas. E aí ele faz uma proposta: vamos deixar para trás essas filosofias infantilizadas, as respostas simplistas, e atacar o problema que é mais importante. Né? Porque a gente precisa entender que se a realidade não é simples, a resposta também não será. E aí ele vai apresentar o grande problema do universo da seguinte forma: o grande problema da realidade consiste em um universo que contém muito do que é obviamente mal e aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós, que temos consciência de que ele é mal e desprovido de sentido. Ele fala isso no primeiro capítulo desse livro 2, né? E a gente chamou isso de argumento da razão, né? Se não existe sentido nas coisas, não há porquê eu me sentir desconfortável com isso. É como se eu fosse um peixe que ficasse desconfortável com a água, né? É como se eu fosse um peixe lá cavernícola, nem sei se é essa a palavra certa, o adjetivo correto, né, que se sente incomodado com a falta de luz lá no fundo da caverna. Né? Então, se eu tenho consciência de que existe o mal, e se eu tenho consciência de que muito do que acontece na realidade não faz sentido, né? Então isso é um problema para mim. Eu preciso entender por que existe o mal e por que o mundo parece não fazer sentido. Né? E não são explicações simples, como o fato de que realmente o mundo não faz sentido, que resolve o meu problema. Isso é infantil demais. Né? E ele vai dizer que, fora essas visões infantis, na qual ele inclui o ateísmo, o secularismo e o cristianismo água com açúcar, existem duas alternativas que podem ser consideradas seriamente: o cristianismo e o dualismo, às vezes chamado de dualismo maniqueísta. Né? A visão cristã diz que esse mundo é bom, mas se corrompeu. No entanto, esse mundo ainda retém a memória do que ele deveria ser. Enquanto que o dualismo vai afirmar a crença de que há dois poderes iguais e independentes por trás de tudo, sendo um poder bom e o outro poder mal. O yin e o yang, né, dentro da cosmovisão e da filosofia oriental,
representam isso, né? Popularmente as pessoas dizem, né? Nada é tão mal, né? A bolinha branca representa um pouco de bondade dentro da escuridão, né? A claridade do bem e a escuridão do mal. E aqui a escuridão do mal e a claridade do bem, né? Então eu tenho em todo mal há um pouco de bem, em todo bem há um pouco de mal, eles são equivalentes e estão lutando eternamente. É por isso que existem no mundo coisas boas e existem no mundo coisas ruins. Quem faz o bem, no fundo, tem uma pontinha de maldade lá, um egoísmozinho, uma necessidade de aparecer, de autoafirmação. E quem faz o mal, no fundo, tem uma coisinha de bom. Isso aqui não está completamente errado, né? É como ele fala no primeiro livro, né? A gente não precisa acreditar que todas as religiões do mundo estão erradas. Muito pelo contrário, todas as religiões no mundo têm um fundo de verdade. Agora, no que a minha religião, que é o cristianismo, difere das outras, eu tenho o direito de acreditar que a minha está certa e que a outra está errada, né? Então, se você exclui Deus desse círculo, isso é verdade, né? Todo ser humano, né, tem tendência a fazer coisas boas, mas no fundo tem lá, ó, a mancha do pecado, né, que nos transforma uma ação ruim ou transforma uma ação boa em má por causa da nossa motivação. E nesse mesmo capítulo ele explica que no fundo, né, dentro do mal, não é que o mal seja bom, mas o mal depende do bem, depende da bondade para existir. Qual é o problema, então, do dualismo maniqueísta? É que o mal não pode ser realmente independente, uma vez que ninguém faz o mal porque ama genuinamente o mal. Ora, quem faz o que o dualismo chama de mal e bem, na verdade, são lados opostos de uma disputa, né? Portanto, o monismo transcendental, oriental, ele vai dizer, inclusive, que isso tudo é uma coisa só, né? Não existe mal, nem existe bem. Portanto, quem faz o mal, né, no fundo, acredita que está fazendo o bem. Quem faz o bem tem certeza que está fazendo o bem. Então, na verdade, é uma disputa, né? Mas não há, mesmo nessa compreensão de mundo, a ideia de que alguém simplesmente ama o mal e faz o mal porque acha o mal legal, né? Eu quero matar uma pessoa, por quê? Não, porque eu acho massa fazer isso. Se a pessoa não tem um problema mental, né, um desequilíbrio psiquiátrico, né, uma psicopatia, alguma coisa desse tipo, e ele mata uma pessoa, há uma motivação para isso. Né? Ele queria roubar, então ele queria matar a pessoa porque queria roubar, né? E por que ele queria roubar? Ele queria ter dinheiro, ele queria curtir os prazeres da vida e não tinha dinheiro para isso, então ele achou por bem tomar o que era dos outros e eliminar quem se opusesse, né? Agora, experimentar os prazeres da vida é mal por si só, ter dinheiro por si só é uma coisa ruim, né? Ter poder é uma coisa ruim? Não é uma coisa boa. Agora, o mal se constitui no instante em que eu busco o bem da forma errada, da forma equivocada, né? Ou seja, só existe mal, né? Eu só consigo reconhecer o mal porque eu sei o que é o bem, né? Então, um ato mal só pode ser tipificado dessa forma porque eu tenho plena consciência do que significa um ato bom, né? Então, o mal por si só ele não é independente. Para ele existir, ele depende do bem. Assim como a escuridão, né, para ser compreendida, precisa da luz. Eu sei que está escuro porque não tem luz, né? Se eu não tivesse tido acesso à luz, eu não saberia o que era escuridão, né? As coisas não fazem sentido porque existe uma razão suprema que dá ordem ao mundo.
Eu só consigo reconhecer que algumas coisas dentro da minha realidade não fazem sentido porque eu sei intimamente que o mundo tem uma razão e tem um sentido, né? Então, a dualidade ou o dualismo maniqueísta por si só não se sustenta. Esse é o grande problema do dualismo, né? Porque, inclusive, para eu dizer que uma coisa é boa e outra má, eu tenho que ter uma referência. E é por isso que ele está dizendo aqui, ó, de duas uma, né? Com relação à pergunta que eu faço aqui, o que significa dizer que um poder é bom e o outro é mau, né? Ou estamos dizendo simplesmente que preferimos um em detrimento do outro, né, que seria o monismo, né? Não existe mal ou bem de fato, né? Tudo é uma coisa só. Mas aí, por qualquer motivo, eu escolho o lado do bem. E ele diz que isso é como preferir cerveja ou cidra, café ou chá, né? Eu prefiro café, mas estou tomando aqui um chazinho que minha esposa providenciou. Mas, e gosto também de chá, viu? Na verdade, o café é um chá feito da semente do café, né? Portanto, eu gosto de chá de qualquer jeito. Mas ele diz que não há uma razão específica. É uma questão de gosto. Eu gosto do sabor do café, gosto, né, mais do sabor do chá verde do que do chá de, sei lá, de alumã. Né? Não sei se quem gosta aí de chá de alumã. Diz que é bom pra caramba. Mas o sabor não é lá dessas coisas todas. Né? Mas não há uma razão específica, né? Eu gosto de jiló, nem todo mundo gosta, mas eu gosto de jiló, né? Para mim, cozido sem jiló não é cozido. É uma questão de gosto, eu me acostumei com aquilo, né? Eu não gostava de jiló quando eu era criança, né? Até que minha orientadora, eu estava almoçando com ela e mais os colegas lá no estúdio de química, e aí ela botou jiló no prato. Dia de quarta-feira em Salvador, tá comida aquilo, todo mundo sabe que é dia de cozido, né? Ela botou jiló no prato e falou: eita, Cristina, você vai comer jiló? Ela falou: jiló é comida de adultos. Aí eu falei: não, então eu vou aprender a comer esse troço. e de fato eu aprendi, hoje eu como porque eu gosto, aprecio, né? Então você se acostuma com certas coisas e os seus gostos pessoais, né, aquilo com que você está habituado, faz definir, né, se você vai querer beber cerveja ou querer beber vinho ou uma cidra, né? Então, isso é uma forma de você ver como mais ou menos o monismo oriental vai definir as coisas, né? Não existe o mal de fato, não existe bem de fato, né? Tudo é uma coisa só. Mas existe uma outra forma de dualidade, né? Em que você reconhece que um dos lados está efetivamente errado e outro lado está efetivamente certo. Né, os desenhos que eu assistia quando era criança, He-Man, né? He-Man era obviamente o lado bom da história, Skeletor era obviamente o lado mal da história, né? E não existia confusão entre o que era bem e o que era bom, né? Então ele diz assim, ó, então estamos dizendo que independentemente do que os dois poderes pensem sobre isso e também do que nós humanos parecemos gostar no momento, um deles está efetivamente errado, né? Realmente equivocado, mesmo se referindo assim como bom em sua natureza. E aí ele está se referindo ao fato de que quem faz o mal, muitas vezes acredita que está fazendo o mal, porque o mal é a coisa boa, ou seja, é a coisa certa, né? O que se mostra óbvio, né, nesse caso, é que uma vez que a gente toma partido e acredita que um lado realmente é bom e outro realmente é mal, né, nós estamos colocando um árbitro entre eles, né? Qual é o critério que eu estou utilizando para acreditar que uma coisa realmente é boa e outra coisa realmente é má, né? E isso no Ocidente é muito claro, por mais que a gente tente se apropriar da filosofia oriental, né, no Ocidente isso é muito bem definido. Tem coisas que eu realmente vou acreditar que são más, coisas que realmente vou acreditar que são boas, né? E conscientemente eu estou evocando aí o árbitro, né, que é a verdade suprema, que nós cristãos costumamos chamar de Deus. É ele que arbitra, e é ele quem diz o que é bom e o que é mal. O que queremos dizer ao chamá-los de bem e mal acaba sendo que um deles está numa relação harmoniosa com o Deus definitivo, isso é o bem,
e o outro em uma relação equivocada. Isso é o mal. Simples assim. Então não existe, né? Já que existem duas possibilidades plausíveis de encarar a realidade, a gente acaba de descartar uma, que é o dualismo. Resta-nos, portanto, o cristianismo. A nossa percepção da realidade nos diz que ninguém ama o mal pelo mal. Ele vai dizer que o mais próximo que a gente consegue chegar disso é a crueldade, né? Mas ele também vai evidenciar duas razões para a crueldade: o sadismo, e o sádico retira uma vantagem que é o prazer, né? E o sadismo é descrito pela psicanálise, né, como uma perversão sexual, né? Então há um tipo de prazer sexual no fazer o outro sofrer, né? E, portanto, a pessoa não é cruel porque acha a crueldade massa, né? Legal, é porque a crueldade lhe dá prazer, né? E a outra é tirar alguma vantagem, né? Por exemplo, eu sou cruel com a pessoa, além do fato de que aquilo possa me dar prazer, e aí eu sou um sádico, né? Porque eu vou ter dinheiro, vou ter poder, né? Vou ter segurança, né? A Pax Romana era estabelecida com base nisso, né? Os povos eram cruelmente subjugados para que não houvesse insurgências, e por isso você tinha o império em paz. Mas como diz a música do Rapa, paz sem voz não é paz, é medo, né? Então, nada disso é mal por si só, né? A maldade, portanto, consiste em perseguir algo que é bom usando o método errado, ou da forma errada, ou com muita intensidade. Não é ruim você ser rico. Agora, quando ter dinheiro é o único objetivo da sua vida, isso pode tornar você uma pessoa má, porque você não vai medir esforços, nem dosar métodos para conseguir o que você quer. Né? Portanto, isso não quer dizer que a pessoa não seja má, a pessoa é inocente. Não, ela tem consciência de que é mal. Agora, a maldade, né, se manifesta sempre na negação do bem. Né? Então, o mal ele não subsiste por si só, portanto, ele não pode ser uma força independente. Né? Ele não tem autonomia. E repare como o conceito, né, de bem e mal, né, que é algo extremamente etéreo, né, não tem uma personificação até o momento, depois vai se transformar em algo que é pessoal. Né? Vamos clarificar ainda mais este assunto. Para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade próprias. Né? Quem tem inteligência e tem vontade próprias é uma pessoa. Né? Agora, existência, inteligência e vontade em si são coisas boas. Né? Não é ruim existir. Né? Muito embora momentos de nossa existência sejam dolorosos. Não é ruim ter inteligência, muitas vezes a inteligência, inclusive a própria ciência, tenha criado coisas, né, como a bomba atômica, né, e tenha sido usado para a destruição de muitas vidas. Né? Ter vontade, né, o próprio Deus tem vontade, que é a propriedade da volição, que a gente já falou no estudo sobre as doutrinas batistas. Né? Então isso por si só não é ruim, portanto o mal não é independente, né? E a figura do mal, o que personifica o mal do mundo é o diabo. Aí ele vai dizer, né? Você está esperando ver aquela figura com chifres, rabo, tridente? Ele fala, ele diz, com relação aos chifres, ao rabo e ao tridente, eu não sei dizer se tem mesmo, né? Mas o diabo é real, né? Agora, coisas que a gente precisa saber sobre o diabo. Ele não é independente, ele não é absoluto, né? Ele não é onipotente, né? Porque ele, assim como todas as coisas, né, parte de uma criação divina que era originalmente bom. Portanto, ele não subsiste por si mesmo. Né? Será que agora você está entendendo porque o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Né?
O diabo é real, ele existe, não com chifres, não com rabo, não com tridentes, né? Não sei porque ele ficou rubro-negro aqui nessa foto, pastor. Mas é como ele normalmente é representado, né? Então, isso não é o diabo que a Bíblia se refere. É uma representação pictórica medieval, né? Feita para assustar a criancinha, com certeza, né? E crianças crescidas hoje em dia usam essa figura também para ridicularizar o cristianismo, né? Mas o diabo é real, e o diabo é o mal encarnado, né? Encarnado figurativamente, né? Ele não tem carne e osso. Mas é a personificação do mal, é a pessoa que representa o mal. Eu já recomendei um livro aqui, que chama O Deus que eu não entendo, e tem algumas coisas interessantes que o Christopher Wright vai falar sobre o diabo, né? Então recomendo mais uma vez que leiam sobre ele. Mas o diabo não tem autonomia, isso é a coisa mais importante, né? O livro de Jó nos mostra isso com muita clareza, né? O diabo chega até Deus, né, e pede autorização para provar a lealdade de Jó, né? Então, não faz sentido a gente, inclusive, atribuir ao diabo, né, um poder que, logicamente, ele não tem. E aí ele vai trazer o cenário, né, da Segunda Guerra Mundial para representar o que de fato é o cristianismo dentro dessa realidade, né? Então aqui são Mussolini e Adolf Hitler, né? Os dois principais líderes do eixo, né? Faltou um japonês aqui, né? Deveria ser representado por Hirohito, que era o imperador na época, mas o imperador tem apenas um poder simbólico, né? Mas eram os dois principais líderes do eixo. Esse cara aqui, né, a gente pode dizer que é o demônio encarnado de fato, né? E ele foi quem arquitetou, né, tudo aquilo que aconteceu e que provocou a Segunda Guerra Mundial, né? E o que é que acontece na Segunda Guerra Mundial? Você tem grupos de resistência, né? Então isso aqui é uma foto dos partisãs que lutaram não só na Europa Ocidental, como no leste europeu. Muitos deles eram de origem judaica, né? Na Polônia, nos Balcãs, né? Os que conseguiram fugir do Holocausto, né? E dos campos de concentração, se organizavam em grupos de resistência, né? Esse é um grupo de partisãs. Na França tinha a resistência francesa, né? Então ele está dizendo assim, ó, o mal não é independente, portanto o mal não é dono desta realidade, mas o mal ocupou essa realidade, né? O mal é como uma espécie de força rebelde. Então existe sim um dualismo, em certo sentido sim, só que não é uma guerra entre forças opostas, por assim dizer, entre entidades opostas, né? Não é uma guerra do bem de Deus contra o diabo, né? É uma guerra civil, né? Então, elementos da criação de Deus estão em conflito. Nesse caso, o diabo contra a humanidade, né? O mal contra a criação divina, né? Porque o diabo não tem potência para guerrear contra o próprio Deus, né? Deus está acima disso tudo. Então há uma guerra, mas que parece mais como uma guerra civil, né? Uma guerra entre criaturas, né? Classificação que se aplica ao diabo e classificação que se aplica à natureza, e eu incluo a natureza nesse caso porque a própria natureza faz parte desse conflito. Romanos 8 vai dizer que a natureza espera agonizante a revelação dos verdadeiros filhos de Deus, para que ela mesma possa ser redimida, né? E os seres humanos, né? Então, dentro dessa guerra civil, que é uma guerra entre criaturas, né?
a nossa realidade foi ocupada pelas forças do mal. E o cristianismo se constitui como uma resistência, né, dentro dessa região do cosmos que está ocupado pelo mal. Então, o cristianismo é a força de resistência, como era uma resistência francesa e os partisãs lá nos Balcãs e no leste europeu, né, que prepara a retomada definitiva do território pelo seu legítimo governante, que é Cristo, e o estabelecimento definitivo do seu Estado de Direito, que é o Reino de Deus, né? Então é mais ou menos quando os aliados, né, atracam na Normandia, né? Em um dado momento, o Reino de Deus se estabeleceu nesse território ocupado e está em processo de expansão, até que o legítimo governante se apodere daquilo que é seu por direito. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que esse universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes, né, que são as forças do mal. O cristianismo, portanto, é a história de como o rei legítimo aportou, né, mais uma alusão aí às estratégias, né, da Segunda Guerra Mundial. Você poderia dizer até que aportou disfarçado e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem a esse reino, a esse governo rebelde e maligno, né? É interessante que isso fazia parte da estratégia dos partisãs e fez parte, inclusive, da campanha aliada na Europa, né? Surgem nessa época os pelotões de paraquedistas. Então, a principal função dos paraquedistas era saltar atrás das linhas inimigas, em uma condição extremamente desfavorável, e sabotar a defesa inimiga para quando o ataque frontal acontecesse, né? Recomendo uma série chamada Band of Brothers, que conta justamente a história da Companhia E, que foi uma das companhias mais importantes na Segunda Guerra Mundial, que deveria, na verdade, preparar uma das praias em que os aliados iam aportar, né? Mas deu tudo errado. Foi justamente a praia de Omaha, em que teve o maior número de baixas aliadas, né? Mas é baseado em fatos reais, né? Tem um livro que conta essa história também. Mas entender o que a Companhia E fez durante a guerra é mais ou menos entender o que o cristianismo faz nessa luta histórica, né, entre os rebeldes, né, e a resistência, que somos nós, né? Agora, a história vai ter fim, né? Uma das coisas que nós cremos é que Deus é o Senhor da história. Ele dá início à história lá no livro de Êxodo, quando ele diz para Moisés: esse será o primeiro dia da história de vocês, né? Ele dá início à história e ele também vai dar fim a essa história, certo? Mas é isso. Precisamos participar dessa campanha de sabotagem. Para concluir, ele compara a igreja a uma central de inteligência clandestina e denuncia as razões e os meios pelos quais o diabo tenta nos impedir de estar nesse lugar. Que meios e razões são essas? Preguiça, comodismo, né? Preconceito, né? Porque ir para a igreja, né, é algo... ir para a igreja é participar de uma assembleia de hipócritas, né? Isso é verdade, claro que é verdade, né? Só tem gente má dentro da igreja, é por isso que elas estão lá, né? Porque elas sabem que são más e precisam da redenção de Cristo para alcançarem a salvação, né? As pessoas que estão lá descobriram isso, né? Então a gente tem esse preconceito, Cristo sim, igreja não, né?
porque na igreja tem um monte de gente fofoqueira, né? O pastor é ladrão, só quer saber de ganhar dinheiro dos bestas. Então o diabo usa esse preconceito para afastar a pessoa da igreja. Quando eu estou falando igreja, não estou falando da instituição eclesiástica oficial, não estou falando de catolicismo, não estou falando de ortodoxismo grego ou etíope, não estou falando de protestantismo em suas várias denominações. Eu estou falando de igreja, e ele fala, na verdade pode até ser que ele não fale exatamente nesses termos, mas quando eu penso em igreja, eu estou pensando em comunhão, em comunidade, em congregação, né, que com certeza está também na mente de Lewis nesse momento, né? Então, eu me afasto da comunhão. Ao me afastar da comunhão, eu perco o contato com o reino, né? Imagine, eu estou isolado, né? Eu sou como aquele partisano lá que tinha um radinho, né, para entrar em contato com os aliados, né, que estão fora dos territórios ocupados e receber instruções, né? Quais são os alvos? Que linha de trem eu preciso explodir? Que ponte eu preciso sabotar? Né? E para pedir ajuda, estamos precisando de munição, estamos precisando de explosivos, estamos precisando de gente aqui, de alguém que seja perito em alguma coisa para ajudar a gente. Né? Então eu estou perdendo o contato com esse radinho lá, né? que é o único meio que eu tenho de comunicação com o reino que está fora desse território ocupado. Né? Nossa preguiça, nosso esnobismo intelectual. Né? Tem muita gente que acha que há um conflito entre a fé e a ciência, né? Na verdade, há um conflito entre a fé e o ego do cientista, isso é fato, né? E é esse snobismo intelectual também, né, que acontece com o cientista da natureza, com o cientista social, né, com o cientista das humanidades, seja lá qual for o grau de intelectualidade que você alcance, em um dado momento, você se acha bom demais, né, para se preocupar com essa conversa fiada de religião. Então, isso é mais uma estratégia, né, que o diabo, o mal personificado, né, usa para nos afastar do nosso propósito, que é ocupar e resistir, né? E ele termina aí, né, apresentando esse panorama, e na próxima aula a gente vai para o capítulo 3, que é a alternativa chocante. Por hoje é só. O pastor tem novamente a palavra. Estava aqui refletindo comigo como essas aulas têm sido edificantes, né? Tem nos ensinado bastante. Eu louvo a Deus por sua vida, viu? Tava aqui pensando, rapaz, se eu tivesse que dar essas aulas, eu tava frito. Louvo a Deus por sua vida e hoje. E a compreensão que o Senhor tem te dado, né? A capacitação para nos explicar isso de uma forma tão boa. Eu confesso a você que eu estava lendo o livro e me senti alguma dificuldade, né? E eu pensando, rapaz, se esse é o livro mais fácilzinho assim que ele tem, eu já estou até com receio de pegar os outros. Mas aí, após a conclusão dessas aulas, eu quero novamente voltar relendo, né, com mais detalhes para assimilar mais. Mas eu louvo a Deus por sua vida e porque você tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar aí através dessas aulas. Quero estender o convite a todos para estar conosco no culto presencial à noite, lá na IBAV, ou nos acompanhar pelas redes sociais, né? Vai ser um privilégio contar com a sua presença entre nós, com a sua companhia. Vamos orar, encerrando a EBD desta manhã. Senhor, nós queremos te agradecer por teu cuidado, por teu amor, por tua misericórdia, por teu carinho, Senhor. Quero te louvar pela vida de Yuji, que tem sido teu instrumento para nos trazer esses assuntos de uma forma muito prática. Queremos te pedir, Senhor, que
O Senhor continue abençoando a vida do teu servo, capacitando, enchendo de graça e sabedoria, para que ele continue, Senhor, sendo o teu instrumento para nos trazer essa palavra. Querido Deus, te imploramos, continua conosco durante todo esse dia, ministra ao nosso coração, Senhor, e continua a falar conosco a respeito do teu desejo, da tua vontade para as nossas vidas. Nos prepara para o culto de logo mais à noite, que o teu Santo Espírito continue a nos falar, Senhor, continue a ministrar ao nosso coração, que seja um tempo agradável na tua presença. Fica conosco, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que hoje é o nosso último dia da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Se você ainda não fez a sua contribuição, você pode fazer depositando direto na conta da IBAV, mandando o comprovante lá para o nosso tesoureiro, o pastor Williams, ou você pode também trazer a sua oferta de missões nacionais no culto à noite. Nós vamos fechar esse culto, né, essa campanha, com o culto presencial de hoje. Então, participe, contribua e seja instrumento de Deus para que nós alcancemos várias pessoas no nosso país, que o Evangelho de Jesus Cristo continue se expandindo em nosso país. Deus te abençoe. Até logo mais à noite, às 18 horas. Um grande abraço. Tchau, tchau.